tratando de unicentro, você não vai ficar explicando teoria. Repertório. É aí que os alunos pecam e erram muito, sabe? De ficar explicando. Ele vai argumentar. Eu vou te mostrar aqui e vou pintar algumas palavras que esse aluno usou para você entender. Na sequência, ele vem assim, ó. Isso por quê? Isso é conectivo. Veja que ele não usa desse modo, nesse sentido, blá, blá, blá. Ele vem com esse isso por quê? Porque o isso retoma o que ele disse e o porquê explica. Daí ele diz assim: com a lógica capitalista, os donos dos meios de produção não querem humanos falhos e limitados na labuta, mas sim máquinas potentes que são capazes de produzir mais em menos tempo e em ínfimos erros. Tudo isso daqui é argumento. Eu vou pintar aqui para você visualizar comigo. A pessoa argumentando, se posicionando. Quando ela cita assim, ó, lógica capitalista e meios de produção, eu já entendo que ela vai para o lado do Marx. Mas ela não entra nisso aqui ainda. Ela entra embaixo, ó. Ela diz assim: nesse sentido, e aí nós temos um conectivo de passagem, né? Vou pintar de roxo. Nesse sentido, o exército de reserva, exposto na teoria marxista, é alimentado por uma enorme gama de pessoas que tiveram seus empregos roubados. Até aqui, Raíssa, é sim uma explicação desse fundamento que ela usa. É sim explicar um pouco ali, né, desse exército de reserva do Marx, etc e tal. Isso é a fundamentação dela. Ponto. De resto aqui, ó, todo esse resto aqui é argumento. É isso que a Unicentro quer pensando em redação. Ela quer que este aluno tenha uma base argumentativa bem maior do que a base que ela explica ali o Marx. Ela não quer que você fique explicando teoria do Bauman da modernidade líquida. Ela não quer que você explique em 5 linhas o que que significa racismo nas palavras sei lá, da Djamila Ribeiro. Ela quer que você mencione essas pessoas, mas ela quer principalmente que você argumente. Tanto é que essa pessoa fala assim, ó, pela tão bem intencionada, entre aspas, porque ela está sendo irônica, você pode usar ironia na Unicentro, não um monte de vezes, mas aqui pode, funciona, as quais, desorientadas, submetem seus corpos à realidade lamentável do trabalho informal, recebendo por uma árdua juízo de valor, rotina, salários irrisórios, juízo de valor, lamentável, juízo de valor, submetem, juízo de valor. E aí ela finaliza. Assim fica claro o quão perversa, juízo de valor, é a relação entre os humanos e as máquinas, haja vista que acarreta, juízo de valor, um aumento, não só no número de desalentados, juízo de valor, aqueles que desistem de procurar emprego, como também na população economicamente inativa, o que gera prejuízos, juízo de valor, para a nação. Então, veja, tudo isso de cinza que eu te mostrei aqui, ó, é tudo base de argumento. O vermelhinho que está aqui, que é essa menção à teoria do Marx, né? A menção ali aos meios de produção e tal. Mas de resto, essa pessoa. É isso que é a autoria, que é a pessoa que escreveu a redação conseguir marcar uma autoria aqui no texto, sabe? Isso enriquece muito, 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 muito o texto, tá? Dito isso, eu vou descer, vou mostrar para você a conclusão, para você entender comigo o que que tem que ter na tua conclusão da Unicentro. Pense assim, ó, não tem que ter proposta de intervenção. Ela não pede. Ponto final. Só o Enem que pede. De resto, as outras instituições não. Às vezes tem concurso público que pede, mas aí ele vai escrever lá para você. Apresente uma proposta de intervenção. A Unicentro, não. E eu vou te mostrar o que que tem aqui para você fazer igualzinho no teu texto. Colocar tudo isso na tua conclusão para a Unicentro. Ó, então a pessoa fala: é indubitável, portanto, tá vendo que ela intercalou o conectivo? Ou seja, ela não começou dizendo, portanto, é indubitável. Ela trouxe no meio. É indubitável, portanto, no meio. Isso é inteligente fazer pensando em unicentro, quando você consegue intercalar no meio. Inteligentíssimo. Aí ela diz assim: que a integração entre humanos e máquinas é um cenário de incompatibilidade. Isso aqui, Raíssa, é a retomada da tese que está lá na introdução. Inteligente. Retomou a tese. Aí ela diz assim: pois causa danos tanto no âmbito individual, ó, como
com o desemprego, quanto no âmbito coletivo, com a dominação dos grandes empreendedores. Ela retomou os dois argumentos. Esse âmbito individual, ela fala no primeiro parágrafo de desenvolvimento que eu li ali para você, falando do Marx, de você trabalhar igual uma máquina, não sei o quê, não sei o quê. Esse âmbito coletivo, ela fala no segundo parágrafo de desenvolvimento, quando ela fala ali de grandes empresas, eu não li com você, mas de empreendedores e não sei o quê, não sei o que lá. Então, guarde assim, ó, na tua cabeça. Nesses Nesse primeiro ponto final, o que que você vai fazer? Retomar tua tese, retomar o argumento um e retomar o argumento 2. Ponto. É uma conclusão que nós chamamos de conclusão por retomada ou síntese. Então, você vai fazer isso. Depois, ó, ela vem com outro conectivo, esse por isso aqui, ó, para fechar o texto de vez. E ela faz assim. Por isso, essa problemática é como se você estivesse pondo um ponto final no texto. Precisa de maior atenção, a fim de adiar o brutal colapso da vida e da história humana. Ó, isso que ela faz aqui é finalizar o texto com um objetivo, né? Uma maior atenção com o objetivo de adiar o colapso da vida humana. Detalhe. Essa expressão colapso da vida aparece na introdução e aparece no título. É daí que vem teu título. O teu título ele precisa vir de alguma expressão impactante que você usou no meio do teu texto. Isso vai mostrar para a banca a tua criatividade, porque ela quer texto criativo. Daí você pensa assim, meu Deus, o que que é um texto criativo? É quando eu consigo trazer para o meio do texto expressões que não são fechadonas, quadradonas, receitonas prontas, né? E expressões que simbolizem o meu pensamento de uma maneira, às vezes, metafórica. Aqui é uma metáfora, colapso da vida e da história. Olha a profundidade disso. Então, ela usa isso aqui. E ela traz isso aqui, né, Raíssa, na introdução, se você for ver, e no título. Então, em termos de banca de Unicentro, é isso, em termos de texto, que ela quer de você. Ela quer um texto que expresse essa criatividade, que não esteja fechado aí nos conectivos do Enem e que você seja capaz ali, ó, de em poucas linhas fazer toda essa mobilização. Essa conclusão, com certeza, é mais fácil. Muito, muito, muito mais fácil. Você faz isso aqui em 4 linhas. O que você tem que cuidar é o meio do texto. É escrever com calma. É usar esses conectivos ali, o isso porque, assim, é por isso que acontece isso, sabe? Mostrar a causa e a consequência do problema. Se eu posso te dar uma dica final, assim, é dizer que no dia da prova, o problema do tema, porque vai ser um problema. Procure uma causa para esse problema e procure uma consequência para esse problema. E escreva sobre isso. Todo tema tem uma causa. Por exemplo, o uso do cigarro eletrônico. Qual é a causa do uso do cigarro eletrônico? Uma delas pode ser influência dos amigos, influência do grupo. Qual é a consequência do uso do cigarro eletrônico? Uma delas pode ser efizema pulmonar, câncer e morte no extremo. Vamos supor que o tema seja a gentileza. Esses dias eu dei um tema. Qual é a dificuldade das pessoas em serem gentis atualmente? Qual é a causa do problema? As pessoas tornaram-se grossas na desculpa de dizer que é a personalidade. Isso é uma causa. Qual é a consequência? Você não saber viver minimamente numa sociedade nas suas relações interpessoais. Uma consequência. Você se isola, é isolado. Você fica deprimido, torna-se deprimido ou depressivo, algo do tipo, entende? Então, para qualquer tema que aparecer no dia para você, pensa na causa e pensa na consequência também. Com certeza você vai conseguir desenvolver dois argumentos não, né? Uma base argumentativa e sólida que consiga desenvolver o texto.